gente! E aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Então, hoje eu vim falar sobre autismo. Exatamente. Aconteceram umas coisas, uma atrás da outra, na mesma época, sobre autismo, e eu achei interessante trazer aqui um vídeo falando sobre esse assunto que nem sempre a gente ouve ou vê por aí. Então, o que na verdade eu vim fazer foi meio que dar algumas dicas de livro, seriado e filme que abordam esse assunto e que faz com que a gente possa entender um pouquinho melhor como é o autismo e como é uma pessoa que tem autismo. Pelo menos eu acredito que essas três coisas podem sim nos ajudar, porque depois que eu vi e li sobre esse assunto, o meu pensamento mudou bastante e eu pude entender um pouco melhor e ter mais noção de como funciona a mentalidade de quem tem autismo. Então eu vou começar pelo seriado, que foi a primeira coisa que eu assisti, que no caso é o seriado da Netflix chamado Atypical, este daqui. Eu vi ele como indicação do próprio Netflix, comecei a assistir e me interessei bastante. O seriado, ele vai contar a história de um adolescente que tem autismo e ele é o personagem principal do seriado. Então nós vamos ver como que são as ações dele e as justificativas dele para determinadas coisas que acontecem. No caso dele, ele é bastante literal com tudo, todas as coisas, o que torna o seriado também muito engraçado devido aos acontecimentos com ele e isso dele levar as coisas muito ao pé da letra. Mas então eu vou contar a história desse adolescente, basicamente no colegial, e como que é a relação dele com a família e a família com ele, porque o fato de você ter um ente autista na família, isso vai mudar todas as demais pessoas. Então, deixa bem claro isso, a relação dele e como a vida de sua família mudou depois que ele foi diagnosticado com autismo. É um seriado muito bom, eu gostei bastante. Por ser da Netflix, ele tem, se não me engano, 11 ou são 13 episódios apenas, mas são episódios muito intensos e que deixam bem claro essa questão do autismo e de como ele se lida com isso. Eu gostei e recomendo demais. Depois que eu vi o seriado, eu peguei então esse livro que eu já tinha aqui em casa, que é O Que Me Faz Pular, que também traz o autismo como tema. E esse livro ele é contado por uma criança autista. Na verdade, são perguntas e respostas dadas por ele. São várias perguntas relacionadas ao porquê que ele faz determinadas coisas, porque ele gosta ou não gosta de coisas, e ele vai responder. Lembrando que quando ele escreveu esse livro, ele ainda era uma criança. Então é um livro muito bom para a gente poder, de certa forma, conhecer um pouquinho do que se passa na mentalidade de um autista. E como eu li esse livro, eu já havia visto o seriado, eu pude entender várias coisas que aconteceram no seriado e que ele aqui também faz. Então isso foi ligando uma coisa à outra. Enquanto eu estava lendo o livro, eu coincidentemente assisti um filme que também tem esse tema, mas eu não sabia que ele era sobre autismo. Só depois do decorrer do filme que eu vim perceber, que é Jane Procura um Namorado. Esse filme também fala do autismo e a gente também percebe como que é a relação da família com um autista e do autista com a sociedade. Só que nesse caso, a nossa personagem é a Jane, que ela já é adulta, se eu não me engano ela tem 25 anos, só que ela ainda mora com os pais, ela não tem namorado, ela tem, de certa forma, ainda um emprego que foi conseguido pela sua irmã, que tem muita influência, e o filme é muito bom, mostra principalmente a relação dela com a sua irmã mais velha, que já é totalmente independente, já tem a sua profissão estabilizada, mora num apartamento separado e sozinha dos pais. Então isso traz um conflito para a Jane, porque ela, apesar de ser quase da mesma idade, não tem basicamente nada, e sem contar que seus familiares a tratam diferente. E isso a deixa muito triste, porque apesar dela ter autismo, ela é uma pessoa normal e ela pode sim conseguir as coisas como qualquer outra. Então também é um filme muito bom e muito bonitinho, porque a gente vê um romance nascendo de forma natural e nada forçada. Então são esses três itens
essa série, esse livro e esse filme que eu venho indicar para vocês, se você quiser entender e conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto que a gente sinceramente não vê falando por aí. Eu acho que isso é importante que todos soubessem e conhecessem como tratar uma pessoa, porque isso faz muita diferença na vida da própria criança e da pessoa que tem autismo. A gente saber tratar ela e entender um pouco de como funciona o mundo para ela, porque o mundo é meio que diferente e muito mais intenso. Então, a gente sabendo dessas coisas, nós poderíamos ajudar muito mais as pessoas que têm autismo. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu trouxe aqui. Procure ler sobre autismo, é um assunto interessante e muito importante. Não esqueça, se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos. Siga-me nas redes sociais, links estão todos aqui embaixo. E é isso aí, um beijão e até o próximo!